Jogo Aberto Goiás. Oferecimento Link Telecom. 100% fibra, 100% Goiana. Veste, vestindo mulheres com estilo e elegância. Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Boa tarde para você que nos acompanha aqui na tela da TV Sucesso Band. Estamos no ar com mais uma edição do Jogo Aberto Goiás. E hoje é sexta-feira e vai ter muita bola rolando no futebol goiano nesse final de semana. Daqui a pouco, logo mais, às 9h30 da noite, duas equipes goianas entram em campo. O Goiás enfrenta o Amazonas na Serrinha, ainda sonhando com acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. No mesmo horário, o Vila Nova enfrenta o Avaí na ressacada e o Vila Nova, sim, precisa vencer para continuar sonhando de fato com acesso à elite do futebol brasileiro. Já o Atlético entra em campo somente amanhã, diante do Grêmio, jogo fora de casa, partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai destacar a preparação das 3 equipes goianas que entram em campo nesse final de semana. A gente vai falar muito também de Fórmula 1, de Copa do Brasil, de Liga Europa e também vamos destacar os JUBs, os Jogos Universitários Brasileiros, trazendo aí um pouco do desempenho das equipes da UniRV, Universidade de Rio Verde. Vamos começar então falando da equipe esmeraldina, que hoje vai entrar em campo diante do Amazonas, jogo atrasado pela Série B do Campeonato Brasileiro, e as duas equipes têm chances bem pequenas de conseguir o tão sonhado acesso para a Série A do Brasileirão, mas todo mundo está confiante ainda, tanto o Goiás quanto o Amazonas. Vamos ver então como está a preparação das duas equipes para a partida de logo mais. Depois de golear a Chapecoense na última rodada, o Goiás chega embalado para o confronto com o Amazonas, em partida atrasada, válida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo com chances remotas de acesso, o esmeraldino segue acreditando, mas para isso precisa vencer todos os jogos que restam e torcer por tropeços dos adversários. Para enfrentar o clube amazonense, Wagner Mancini não deve fazer muitas mudanças na escalação. A única alteração será no ataque, já que Breno Herculano cumprirá suspensão automática e o colombiano Ângelo Rodrigues é o provável substituto. Assim como o Goiás, o Amazonas também tem poucas chances de alcançar o G4 da Série B. No entanto, o time não desistiu de lutar. A gente encara como uma final, né? A gente tem um objetivo aí de chegar entre os 4 no G4 e ficar em cima, na parte de cima da tabela. Então a gente vai ir para jogar, para fazer um grande jogo contra o Goiás. O técnico Rafael Lacerda também tem um desfalque certo para o confronto contra o Goiás. O zagueiro Alvarino recebeu o 3º cartão amarelo na última partida e vai cumprir suspensão automática. Além dele, o atacante Igor Bolt teve seu contrato rescindido com o clube e não veste mais a camisa do Amazonas. O motivo da rescisão não foi revelado e o jogador ainda não se manifestou sobre sua saída. Apenas apagou todas as fotos com a camisa do Amazonas de suas redes sociais. Em entrevista coletiva, após a derrota para o Vila Nova, o técnico Rafael Lacerda deixou claro que problemas extracampo podem estar atrapalhando o rendimento da equipe. Nós temos jogadores aqui dentro que são muito comprometidos, né? Mas a gente precisa que todo o grupo seja muito comprometido. Não adianta só... Não precisa só 17. Se nós temos 30 no elenco, os 30 têm que ser comprometidos. Se tem 40, os 40 têm que ser comprometidos. Porque senão a coisa não anda. Clima tenso no Amazonas, essa demissão, essa rescisão de contrato do Igor Bolt ainda não foi explicada. Bom para o Goiás, que pode aproveitar a oportunidade para continuar nessa boa fase na Série B do Campeonato Brasileiro, conquistando a sua 2ª vitória consecutiva na competição. Você que nos acompanha aqui na TV Sucesso Band reparou que a nossa matéria não tem nenhuma fala do Mancini ou de algum jogador do Goiás. O que acontece? O Goiás finalmente deu uma entrevista coletiva pré-jogo, porém a entrevista coletiva não foi gravada corretamente. O Goiás não conseguiu disponibilizá-la ao vivo no YouTube e nem a gravação dessa entrevista. E tem uma determinação da comunicação do Goiás para que nenhuma emissora de TV consiga gravar
a entrevista coletiva. A geração das imagens é somente feita pelo Goiás. Como o Goiás não conseguiu colocar essas imagens no YouTube, a gente acabou tendo que fazer uma matéria somente com falas de jogador e do técnico, né, do caso do Amazonas. Fica aqui a nossa explicação sobre essa questão da ausência de uma palavra, de uma declaração de alguém por parte do Goiás Esporte Clube. Vamos acompanhar então agora a provável escalação do Goiás para a partida de hoje, partida que começa às 9h30 da noite. O Goiás deve ir a campo com Tadeu no gol, Dieguinho na lateral direita, Lucas Ribeiro e Messias na zaga e o Sander na lateral esquerda. No meio-campo, Marcão, Juninho e Rafael Gava. E no ataque, o Wellington Matheus, Ângelo Rodrigues no lugar do Brenner Culano, que está suspenso, e o Rildo. E o Goiás tem novidades no banco de reservas. A gente deve ter a presença do zagueiro Anthony, do meia Larson e do atacante Alejandro, jogadores das categorias de base que devem pela primeira vez serem relacionados pelo técnico Wagner Mancini, jogadores que defendem a equipe sub-20, que inclusive está classificada, né, como a gente trouxe ontem, para as quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Esses jogadores, então, estarão à disposição do técnico hoje para a partida do profissional. Inclusive, falando ainda sobre a equipe Sub-20, foi definido o adversário do Goiás nas quartas de final da Copa do Brasil. O Goiás vai enfrentar o Bahia, jogos de ida e volta, primeiro jogo em Goiânia, segundo jogo em Salvador. A data dessas partidas ainda não foi definida. Agora vamos falar do Vila Nova, que também entra em campo hoje, diante do Avaí, jogo fora de casa. Como é que está se preparando a equipe colorada? O Matheus Medeiros vai te contar agora. São 5 finais pela frente. Uma jornada em busca de 4 vitórias. A cada jogo, 90 minutos para manter o Vila Nova na briga pelo acesso. Não há tempo para recalcular a rota, o caminho é esse e o time já sabe como deve encarar. Essa atitude, mais com organização, né, com as coisas que eu falei, mas a atitude de fato de acreditar que a gente tem que ir lá e fazer, né, a mesma situação que a gente faz em casa é fundamental. O treinador está projetando o adversário de hoje, o Avaí, e vai precisar mesmo de atitude, porque tem 5 desfalques confirmados. No último jogo, os volantes Ralf, Arilson e Du Fernandes saíram lesionados, além do lateral direito Elias. Sem contar que o zagueiro Dankler está suspenso. Isso significa que Thiago Carvalho mal chegou e já precisa reinventar a equipe logo no seu segundo jogo. De qualquer forma, ele aposta na postura ofensiva. Não vai jogar fora de casa como o time pequeno. Por mais que a atmosfera faz diferença, claro que faz, mas eu acho que a mentalidade é algo fundamental. Eu gosto muito de jogar fora de casa e ser muito agressivo da mesma maneira e jogar para ganhar. Então, quando você joga, na minha opinião, às vezes fora de casa, meio que esperando a situação, as coisas tendem a dar errado. Então, é o que eu desejo muito, que a gente seja agressivo, que a gente faça o jogo para vencer. Essa obrigação de vencer coloca o Vila Nova diante da sua maior fragilidade nessa Série B, jogar fora de casa. Até aqui foram apenas 3 vitórias longe do Oba e não dá mais para adiar essa urgência. Tem que bater o Avaí, um adversário que já está fora da briga, porque na última rodada descartou qualquer chance de acesso. A derrota para o Novo Horizontino acabou com as chances matemáticas do Avaí. Uma ducha de água fria que deixa o time sem objetivos e sem vitórias nos últimos 6 jogos. A gente tem a oportunidade de iniciar uma preparação diferente, começar a se preparar mesmo para uma próxima temporada, infelizmente, mas é o caminho, né? Infelizmente é o caminho para a gente poder fazer desse momento ruim, tentar transformar numa coisa muito positiva para frente. Não dá para negar que esse cenário de terra arrasada em Florianópolis aumenta as expectativas coloradas. Agora é a hora de fazer essa motivação ser o diferencial dentro de campo. Para o Vila Nova hoje somente a vitória interessa e além dos desfalques mencionados pelo Matheus Medeiros na matéria, o Vila Nova tem mais um desfalque, né? O Eric Davis acabou sentindo dores musculares e sequer viajou
para Florianópolis, então o Vila Nova não conta com mais esse jogador para a partida de hoje. Vamos conferir o retrospecto desse confronto entre Avaí e Vila Nova. As duas equipes já se enfrentaram em 22 oportunidades, com 11 vitórias para o Avaí, 8 vitórias para o Vila Nova e 3 empates. Retrospecto, então, favorável à equipe catarinense. O Vila Nova vai ter que superar esse retrospecto e também essa sina de não conseguir vencer em casa. Vamos acompanhar a provável escalação do Vila Nova para a partida de hoje. Vila Nova cheio de desfalques, Denis Júnior no gol, Alex Silva na lateral direita, James e Vanderlei na zaga. E na lateral esquerda está aqui o Eric Davis, mas ele é desfalque de última hora, então vai jogar com Juan. No meio campo, Cristiano, João Lucas e Igor Henrique. No ataque, Emerson Urso, mas pode também ser o Gabriel Silva, Júnior Todinho e Alisson. Essa aí é a provável escalação do Vila para a partida de hoje. Vila Nova que enfrenta o Avaí fora de casa às 9h30 da noite. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com todas as informações do Atlético, que entra em campo amanhã diante do Grêmio pela Série A do Campeonato Brasileiro.